Fala galera, beleza? Negrada, esse vídeo aqui, a utilidade dele é para fazer uma revisão, certo? Sobre o conteúdo que a gente viu no bimestre passado, sobre porcentagem. Fazer aqui uma breve recapitulação para a gente poder, né, relembrar e dar continuidade no conteúdo desse bimestre, tá certo? Então, vamos em frente. Pois bem, vamos aqui recapitular o que quer dizer porcentagem. Porcentagem, negrada, é um assunto que é um termo que é tão falado, principalmente aí nos noticiários, né? Com esse lance de pandemia, de Covid-19, é um assunto, é um termo que tem sido muito mencionado ultimamente. Mas enfim, tá a todo instante, a todo momento, na vida financeira, ela é muito presente em estatística, enfim, em várias áreas da nossa sociedade. O que quer dizer porcentagem? Quer dizer, ó, uma parte em relação ao todo. Sendo que esse todo aqui, galera, esse total, ele representa 100 unidades, certo? Então, quando eu falo X%, eu estou falando, né, eu estou considerando essa medida X, essa quantidade X, em relação ao todo, que representa o que? 100 unidades, beleza? O símbolo padrão, acho que vocês já devem ter visto isso aqui várias vezes, é esse aqui, ó. Quando você vê um número acompanhado desse símbolo, você está diante de uma porcentagem, tá certo? Eis alguns exemplos. Aqui, ó, temos aqui 25%, um número acompanhado do símbolo de porcentagem. Então você jamais vai cometer o equívoco de pensar que 25% é a mesma coisa que 25%. Cuidado, não é assim que a banda toca não. 25% quer dizer o quê? Que eu estou considerando 25 unidades em relação a quem? Em relação a 100, certo? Então, você pode ver que porcentagem, ela o que é? O que é que ela representa? Uma fração, certo? Onde o denominador, o valor aqui de baixo, sempre vai ser igual a quem? 100, tranquilo? Aí pronto, existem outras maneiras de representar essa mesma fração, né? As frações equivalentes, certo? Se você for simplificar essa fração aqui, ó, 25 para 25 dá 1, né? 100 para 25 dá 4, dá 1 quarto. E outra forma é dividir, né? O de cima pelo de baixo, ó. Dividindo 25 para 100, você vai obter o que, ó? 0,25, né? A vírgula aqui, já que você está dividindo para 100, ó, são dois zeros, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Então você vai obter 0,25. Tranquilo? Então é isso, ó, 25% é o que? É 25 partes que eu estou considerando em 100. Tranquilo? Vamos dar outro exemplo. Aqui, ó, 40%. O que quer dizer 40%? 40 em 100, certo? É como se fosse assim, ó, um grupo de 100 pessoas, 40% são do sexo masculino. Então quer dizer que a cada 100 pessoas, né, dessas 100 pessoas, 40 são do sexo masculino. Tranquilo? Aí pronto, ó, como aqui é uma fração, você pode dividir o de cima pelo de baixo. Fazendo essa divisão, você vai obter 0,40. Um detalhe, ó, esse 0,40 ele também pode ser representado, ó, como sendo o que? 0,4, certo? Tanto faz você escrever assim 0,40 como 0,4 representa o que? A mesma coisa, tranquilo? Vamos aqui outro exemplo. Aí, ó, 5%, que quer dizer o que? 5 está para 100, né? 5 sobre 100. Estou considerando 5 unidades, 5 partes de um total de 100. E aí é o mesmo processo, ó. Se eu dividir aqui o de cima pelo de baixo, no caso aqui, ó, a vírgula, né, vai andar duas casas para a esquerda, então eu vou obter 0,05. Tranquilo? Mais um exemplo, 14,5%, representando em forma de fração, ó, vai ficar 14,5 sobre 100. E dividindo o de cima pelo de baixo, a vírgula aqui, ó, vai andar duas casas para a esquerda,
eu vou obter então 0,145. Então é isso. Essa aqui é uma breve um breve conceito, né? Uma breve ideia do que representa a porcentagem, certo? Mas de um modo geral você pode pensar, é uma parte em relação ao todo, e esse todo sempre representa 100 unidades. Tranquilo? Compreenderam? Então vamos seguir adiante. Agora vamos aprender, né, relembrar aqui a como calcular a porcentagem de um valor. Muitas vezes você está diante de uma pergunta, quanto é 10% de tanto, 15% de tanto e tal. E alguns, né, ainda sentem essa dificuldade em fazer esse cálculo. Então vamos aqui relembrar, né, vamos aqui reaprender isso aqui. Ó. Como é que eu calculo 12% de 200? Um detalhe interessante, quem acompanhou as aulas anteriores sabe disso, que existem diversas maneiras de você realizar esse cálculo aqui. Ó. Eu vou apresentar as 3 maneiras, certo? E com o decorrer dos exemplos, eu sempre vou ficar revezando. Uma hora eu uso uma técnica, outra hora eu uso outra técnica, para vocês irem se habituando às diversas maneiras de você calcular a porcentagem de um valor, tá certo? Então vamos lá. 12% de 200. Como você sabe, ó, 12% representa o quê? Representa 12 sobre 100, né? Aí, ó, 12 sobre 100. E a palavrinha de, como você já viu em sala de aula, representa que operação matemática? Representa a multiplicação. Ó. Então você tem agora uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. E aí, galera, ó, já tem a resposta, mas um modo de você realizar esse cálculo, ó, bem eficiente. Como aqui eu tenho 2 zeros embaixo, ó, posso cortar com esses 2 zeros aqui de cima, ó. Tá vendo? O que restar você multiplica, né? Então multiplicando aí 12 por 2, ó, 12 vezes 2, vou obter o que? Vou obter 24. Então isso aqui, ó, esse processo de pegar a porcentagem, representar em forma de fração, né, e a palavra de associar a multiplicação, então você vai ter essa operação aqui para resolver, ó, certo? Então no caso aqui deu 24. Um outro modo, que é o que eu mais costumo usar, é fazer o seguinte, ó, 12% quer dizer 12 sobre 100, mas como nós vimos no slide anterior, eu posso dividir, né, o valor de cima pelo valor de baixo. Dividindo então 12 para 100, eu vou obter o que? 12 para 100, eu vou obter 0,12. Aí faço a mesma coisa, ó. Multiplico, a palavra de, né, quer dizer vezes, multiplico por 200. Realizando essa multiplicação aqui, ó, você pode até conferir aí, se você quiser, na calculadora, vamos obter exatamente o que? 24, certo? Então nesses dois casos, fiz de um modo um pouquinho diferente, né? Mas chegamos à mesma resposta. E uma outra maneira, também bem utilizada, é você associar esse cálculo a uma regra de 3. Você tem que pensar da seguinte maneira, ó. Quem é o total aqui? O todo? 200, né? Então esse total aqui, ele representa quantos por cento? Nós sabemos que na linguagem da porcentagem, o total representa quantos por cento? 100%. Então, o que é que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o valor que representa somente 12%, certo? Então, pensando dessa forma, ó, nós podemos montar uma regra de 3. Ó. O total, né, que é 200, representa 100%. E a gente quer descobrir qual o valor que representa somente 12%. Tranquilo? Temos uma regra de 3. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se uma cresce, a outra também cresce. Então a gente pode montar, né, ó, a gente pode fazer o que agora? Vocês já sabem, né? A gente pode fazer aqui o cruz credo, né? O famoso vapo também, ó. Então fazendo aqui, ó, vai ficar 100x, 100 vezes x, e 200 vezes 12, ó, você vai obter o que? 2.400, tá vendo? Fiz aqui o cruz credo, multiplicação cruzada, e obtive essa equação. Aqui, ó,
eu vou isolar quem? Vou isolar o x, então eu vou obter 2.400 dividido para quem? Para 100. Cortando aqui os zeros, ó, vai sobrar quem? 24. Então vocês estão vendo aí, ó, três maneiras diferentes de realizar o cálculo da porcentagem de um valor e chegamos ao mesmo resultado. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido aí de boa. A gente vai continuar usando essas técnicas com o decorrer dos exemplos. Vamos lá. Beleza. Agora eu vou apresentar aqui para vocês alguns exercícios, né? Resolver aqui alguns exercícios para vocês compreenderem melhor esse lance de porcentagem. Então nessa questão 1 aqui, ó, é bem interessante que ela está totalmente ligada à realidade, né, atual, ó. Fala sobre Covid, fala sobre taxa de letalidade. Tenho certeza que vocês devem ter ouvido muito falar nisso, né? Para quem acompanha noticiário, jornal e tal, escutou muito nesse termo, né, taxa de letalidade. Mas o que quer dizer isso e tal? Vocês vão compreender isso melhor hoje. Pois bem, o enunciado diz o seguinte, ó: num determinado dia, sabe-se que das 500 pessoas que contraíram Covid-19, 20 delas vieram a óbito. Então a pergunta é: qual foi a taxa de letalidade? Bem, galera, o que quer dizer taxa de letalidade? Taxa de letalidade, pessoal, nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre o número de mortes, certo, por uma doença, no caso aqui, né, específico por Covid, coronavírus, e o número total de pessoas que sofrem dessa doença, certo? Então, em outras palavras, taxa de letalidade é a divisão entre o número de mortos em relação ao número de doentes, certo? E essa medição é feita ao longo de um determinado período de tempo. Tem que levar em consideração isso. Então era por isso que todo dia, né, é por isso que na verdade que todo dia o repórter, né, o jornalista, ele divulga a taxa de letalidade, certo? Porque ela vai, dependendo da gravidade da doença, ela vai variando com o tempo. Graças a Deus ela diminuiu bastante, certo? Pelo menos aqui no nosso estado, porque teve uma época que a taxa de letalidade estava bem considerável, né? A situação estava bem mais grave. Mas enfim. Aí é o seguinte, ó, essa taxa de letalidade, ela sempre geralmente ela é expressa em porcentagem. Não é à toa que nas opções aqui, ó, todas elas estão em forma de porcentagem. Então, de novo, taxa de letalidade é a razão entre o número de mortos, né, e o número total de pessoas que foram diagnosticadas com a determinada doença. No caso específico aqui é o Covid-19, certo? Então bora lá, ó. Vamos primeiro calcular aqui, ó, a razão, a divisão entre um e outro. Então eu vou obter o que, ó? 20 sobre 500, certo? Das 500 pessoas diagnosticadas com coronavírus, 20 delas vieram a óbito. Só que ele quer em forma de porcentagem. Aí aqui é o seguinte, ó, você tem que pensar da seguinte forma: porcentagem, como a gente já viu, é uma fração, certo? Onde o valor aqui de baixo tem que ser quanto? Ele tem que ser 100, representa 100 unidades. Aqui tem 500. O que eu posso fazer com esse 500 para ele se tornar um 100? Aí alguém tem um palpite? Uma ideia? Você pode pensar do seguinte modo, ó. Rapaz, se eu pegar o 500 e dividir para 5, eu vou obter 100. Olha aí. Aí pronto, o que eu faço aqui numa fração, né? O que você faz embaixo, faz em cima. Então, se aqui embaixo você dividiu para 5, obrigatoriamente em cima você também precisa dividir para 5. Fazendo essas divisões, né, ó, 20 para 5 dá 4, 500 para 5 dá 100. Eu vou obter a fração 4 sobre 100. 4 está para 100. E isso representa 4%. Ok, galera? Então a opção correta, no caso aí dessa questão,
é o item E. Então, recapitulando, ó, o que representa esses 4%? Quer dizer que dessas 500 pessoas, ó, a cada 100 pessoas diagnosticadas com Covid-19, 4 pessoas vieram a óbito. Tranquilo? Deu para compreender aí de boa? Acho que agora vocês vão entender melhor quando algum jornalista, né, algum repórter, algum noticiário falar sobre taxa de letalidade. Tranquilo? Então vamos seguir em frente. Questão 2 diz o seguinte: a Aline fez uma viagem de férias de 380 km. Ela fez uma parada quando havia atingido 40% da viagem. Então a pergunta é: quantos quilômetros a Aline havia percorrido quando fez essa parada? Vamos interpretar a questão aqui, ó. Tem várias maneiras de resolver. Vou perguntar para você, ó. Você sabe que o percurso total representa 380 quilômetros. Então isso aqui representa 100%, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó, quantos quilômetros ela andou quando ela atingiu somente 40% da viagem? Então, em outras palavras, ela percorreu 40% do percurso total. Ou seja, 40% de quem? 40% de 380. Então, você precisa resolver esse cálculo aqui, ó. Quanto é 40% de 380? Tá vendo? O cálculo aqui de porcentagem. Então, bora resolver, né? Ó, 40% representa 40 sobre 100, que também representa 0,40 ou 0,4, tanto faz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar ele, né, ó, por 380. Fazendo essa multiplicação, pode conferir aí na calculadora, fique à vontade. Você vai obter exatamente o que? 152. Ou seja, né, isso quer dizer o que? Isso quer dizer, ó, que quando ela atingiu 40% do percurso total, sendo que o percurso total representa 380 quilômetros. Então, quando ela atingiu 40%, isso quer dizer que ela atingiu 152 quilômetros. Beleza, galera? Compreenderam? Então, ela não tinha chegado aí nem na metade. Isso é óbvio, né? Porque se ela tivesse chegado na metade, aqui teria que ser quantos por cento? Ó? Teria que ser, né, 50%. Beleza? O total não é 100%? Metade, 50%. Vamos em frente. Questão 3 diz o seguinte, ó. Certa loja vende uma guitarra por R$750. Se essa loja fizesse um reajuste de 5% em seu preço, então quanto passaria a custar esse instrumento musical? E aí, galera, vocês estão diante de uma questão que envolve reajuste. Reajuste tá na cara, né? O que quer dizer isso? O valor inicial ele vai aumentar, vai diminuir, vai permanecer o mesmo. Quando se fala em reajuste, né, você está falando em acréscimo, em aumento, ok? Então, na verdade, o valor da guitarra vai aumentar, ó. Vai aumentar em quantos por cento? Em 5%. Então, para você saber o novo preço da guitarra, ó, você precisa calcular o valor do acréscimo, que corresponde, ó, a 5% de 750. Aí quando você encontrar esse valor, aí você adiciona, você soma com o valor inicial para você encontrar o novo preço após o reajuste de 5%. Beleza? Compreenderei? Então bora lá, ó. Vamos primeiro calcular o valor do acréscimo, o valor aqui do reajuste. O valor do acréscimo corresponde a 5% de 750. 5%, ó, representa 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05. Então, eu multiplico 0,05 por 750. Realizando esse cálculo aqui, ó, você vai obter 37,5.
Isso aqui, galera, representa somente o valor do acréscimo, certo? Pelo amor de Deus, não vai confundir agora, isso aqui é o novo preço da guitarra, não faz o menor sentido. Né? Vamos usar o bom senso, isso aqui é só o valor do acréscimo. Então agora você vai fazer o que? Você vai pegar esse valor e vai somar, né, ó, só relembrando aqui, ó, 5% quer dizer 0,05, certo? Então, para você saber o novo preço da guitarra, ó, tu vai somar aqui, ó, 37,5 com 750. Fazendo essa adição, essa soma, você vai obter 787,5, ou seja, você terá que pagar pela guitarra o preço de R$ 787,50. A opção correta é o item C, C de casa. Tranquilo aí? Compreenderam de boa? Massa! Então, bora seguir adiante. Pois bem, ó, na questão 4 diz o seguinte: Joana foi numa loja comprar um computador que custava R$ 1.450. Porém, nesse dia, o computador estava em promoção e ela ganhou um desconto de 15%. Então, quanto ela gastou nessa compra? E aí, galera? Pois bem, né? Como a questão se trata de desconto, usando o bom senso, isso quer dizer o quê? Que o valor inicial ele vai diminuir. Então, galera, a gente precisa primeiro calcular o valor do desconto. E esse valor que a gente achar, a gente vai retirar, né? A gente vai diminuir do valor original. Em símbolos, nós temos isso aqui, ó. Tá vendo? Calcula os 15% de 1.450. O valor que a gente encontrar, a gente retira do valor inicial. Tranquilo? Então, vamos aqui por partes, ó. Primeiro eu vou calcular o valor do desconto, que corresponde a 15% de 1.450. 15% quer dizer o que? Quer dizer 15 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que 0,15. Então aqui eu realizo essa multiplicação, ó. Fazendo isso, 0,15 vezes 1.450, nós iremos obter, ó, 217,5. Galera, isso aqui é o valor somente do desconto, certo? Ou seja, né, um desconto de R$ 217,50. Aí eu lhe pergunto, então, quanto vai passar a custar o computador após esse desconto? Você deve fazer o que agora? Você deve calcular, ó, a diferença, né, ó, entre o valor original, 1.450, menos o valor do desconto, 217,5. Fazendo esse cálculo, você vai obter, ó, R$ 1.232,50. Ok? Então, a opção correta dessa questão é o item B. Então, a gente pode ver, né, nessa questão e na anterior, que quando o enunciado se trata de acréscimo, reajuste e tal, o valor inicial ele aumenta. E quando o enunciado se trata de promoção, desconto e tal, o valor inicial ele vai o quê? Vai diminuir. Compreenderam aí de boa? Então bora seguir em frente. Questão 5, ó. Bem interessante. O que é que ela diz? Uma mercadoria foi adquirida por R$ 72 após um desconto de 25%. Quanto ela teria custado em reais sem o desconto? Questão que infelizmente muita gente não consegue resolver e tal, mas a gente vai precisar raciocinar da seguinte forma. Perceba, entenda que esses R$ 72 aqui, ó, ele não vale 100% do valor original, certo? Porque como a questão mesmo diz, ó, essa mercadoria foi adquirida com um desconto de 25%. Ou seja, se o valor original, o preço original, ele corresponde a 100%, como houve um desconto de 25%, isso quer dizer o quê? Que esse valor aqui, ó, 72, ele corresponde a somente a 75% do valor original, ó, certo?
o valor original, 100%, menos a porcentagem do desconto, né? Você vai obter a porcentagem do preço que está aqui, ó. 75% do valor original corresponde a 72. Beleza. Então, através desse raciocínio, é que a gente pode montar aqui uma regra de 3, né? Como é que seria? Esse 72 aí, ó, corresponde a 75% do valor original. E a gente quer descobrir um valor que corresponde a 100% do valor original. A nossa meta, né, o nosso objetivo é encontrar esse camarada aqui, ó, o preço original dessa mercadoria. Então, nós temos aqui uma regra de 3, show de bola. Duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma cresce, a outra também cresce. Isso quer dizer que eu posso usar a multiplicação cruzada, né? O famoso cruz-credo. Fazendo isso, eu vou obter, ó, 75 vezes x, multipliquei aqui as diagonais, ó, 75 vezes x, 72 vezes 100 dá 7.200, ok? Isolando o x, eu vou obter 7.200 dividido para 75. E realizando essa divisão, eu vou obter 96. Esse valor aqui, galera, 96, é o preço original da mercadoria. Ele corresponde aos 100%. Compreenderei de boa? Vamos resolver a próxima questão, que ela é semelhante a essa. Olha, ó, questão 6, ela diz o seguinte, ó, José comprou um televisor e obteve um desconto, ó, de 15% no preço original. Qual o preço original do televisor? Sabendo que José pagou R$ 850 por essa TV, já com desconto de 15%. Questão semelhante à anterior, certo? Vou deixar bem claro isso. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, ó. Esse R$ 850 aqui, ó, ele corresponde a quantos por cento do valor original? Ele não corresponde a 100%, né, do valor oficial, já que houve um desconto de 15%, ó, como a porcentagem do total do preço original representa 100% e o desconto foi de 15%, fazendo aqui a subtração, eu vou obter 85%. Então, galera, esse valor aqui, R$ 850, ele corresponde a somente a 85% do preço original. Através disso, eu monto a minha regra de 3, ó. Tá certo? Então, a gente quer encontrar o preço que corresponde a 100%, que corresponde a 100% do preço original. Tranquilo? Mais uma vez, eu tenho uma regra de 3. Então, você vai fazer o que, ó? Fazer aqui o cruz credo, fazendo aí a multiplicação cruzada, o vapo, terei o que, ó? 85 vezes x, 850 vezes 100, eu vou obter 85.000. Isolando o x, ó, terei 85.000 dividido para 85, isso vai obter, né, ó, vai resultar no valor 1.000. Ou seja, o preço oficial, o preço original da TV sem o desconto corresponde a R$ 1.000. Beleza, galera? Então essa é uma maneira de você resolver questões desse tipo. Pensa aí no desconto e tal, e aí monta uma regra de 3. Tranquilo? Então é isso, meus caros alunos e alunas, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, certo? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Falou!